A gente está acompanhando nos últimos dias uma discussão muito interessante. É claro que ela parece lateral, mas ela não é lateral. Muito interessante, envolvendo acesso à informação, né? As duas envolvem o presidente da República. E a primeira é sobre o exame que ele fez do coronavírus, que o jornal Estado de São Paulo pediu para ter acesso. E a defesa do presidente brigou até o fim para não dar. Aí no final, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, o ministro Ricardo Lewandowski, que quando a gente fala o Supremo, sempre passa aquele ar de que os ministros se reuniram em plenário, ainda que virtual, para resolver um assunto. E não foi assim. O ministro deu uma decisão dizendo, tem que divulgar, tem que informar, e o presidente informou e ele não foi contaminado pelo coronavírus. Ou seja, uma boa notícia para ele, mas essa ele já conhecia, mas todo mundo que ele abraçou, apertou a mão, tirou selfie, pessoal da padaria, farmácia, aqueles atos que ele prestigiou, etc., sempre sem máscara, agora ele tem usado máscara, obviamente acho que foi um alívio para essas pessoas, né? Será que o homem pegou e ele ficou abraçando a gente? Bom, esse exame, ou a divulgação do exame, ele gera uma discussão sobre o limite da privacidade da autoridade, no caso do presidente da República. Ele tem o direito a não dar a informação, né? Vamos imaginar o seguinte, este presidente, um presidente ou um governador, ou um prefeito, está brigando com a mulher. Isso é um assunto de interesse público ou é só um assunto de fofoca, né? No que muda a relação do Brasil com a Namíbia se o presidente da República está brigando com a mulher? Nada. Mas veja, eu estou falando em crise conjugal, eu não estou falando de tapa, né? Então se um governante agride a esposa, a primeira-dama, aí nós estamos falando em infração. Então, nós estamos falando em crime, nós estamos falando em agressão, nós estamos falando em Lei Maria da Penha, aí é interesse público. Aí é interesse público, porque daí é a presença de um crime. O presidente vai fazer um exame qualquer para saber se está com o colesterol alto. Tem que divulgar. O colesterol alto do presidente vai mudar alguma coisa, né? Claro, se o presidente tem problemas adicionais de saúde e o resultado de um exame pode mudar a vida do país, a gente tem que saber. Pega o caso do atentado à vida dele. Parte do atentado, quer dizer, o atentado aconteceu quando ele era candidato, não era presidente ainda. Mas parte do tratamento que ele fez de saúde para se recuperar do atentado foi feito na presidência da República. Claro que a gente tinha o direito de saber tudo sobre o que estava acontecendo, porque a vida do presidente esteve em risco. O sujeito tentou matar o presidente. A medicina salvou. Então ele fez o exame da Covid-19. A Covid-19 é uma doença que já matou 13 mil pessoas no Brasil. O presidente esteve numa viagem que vários integrantes da comitiva se infectaram. Se ele pegou ou não, era notícia. Não só notícia no sentido jornalístico, mas era interesse público. Até porque em plena pandemia, esconder isso da sociedade é gravíssimo, né? Outras autoridades do mundo fizeram o exame e divulgaram. O presidente americano está fazendo o exame todos os dias, né? Isso é uma informação que a sociedade tem o direito de saber, porque tem uma taxa de letalidade dessa doença. E no caso ficou sabendo, o presidente brigou contra isso, mas não há discussão sobre o direito da sociedade em saber se o presidente tinha ou não, teve ou não contato com o vírus e se ele foi contaminado, infectado ou não. E a gente descobriu que ele não foi infectado. Boa notícia. Bom, a outra discussão é sobre a reunião do dia 22 de abril que aconteceu no Palácio do Planalto, na qual, segundo o ex-ministro da Justiça, o presidente teria dado prova de que ele pressionou o ministro da Justiça para trocar superintendente da Polícia Federal, trocar diretor-geral da Polícia Federal. Então ali apareceu uma suspeita, né? Nesse caso, uma reunião no Palácio do Planalto pode ser considerada de interesse privado ou ela é sempre de interesse público? Aí vamos lá. O presidente é dono de uma casinha que ele aluga. Aí ele recebe o locatário para discutir o valor do aluguel. É uma reunião com alguém de fora, é uma reunião no Palácio do Planalto, mas ela não é uma reunião de interesse público. É uma discussão privada. O que muda no preço do dólar se o presidente reajustou o aluguel de 1.100 para 1.210, né?
ele tem direito a manter isso em reserva. Mas reuniões ministeriais não comportam essa discussão sobre direito à privacidade. Não tem assunto pessoal tratado ali. Não é para ter assunto pessoal. Bom, então tudo tem que ser divulgado? Olha, o Banco Central faz reuniões para baixar os juros, são reuniões reservadas, o teor é divulgado, segundo os interesses estratégicos ali envolvidos, tem regras. Agora, não se divulga o vídeo dessa reunião para ver o que cada um falou, né? Ah, olha, tá, o volume de reservas internacionais está assim, está assado. E as reuniões ministeriais, elas envolvem algum tipo de sigilo? Ainda que não envolva algum tipo de sigilo, a ata de uma reunião ministerial, o vídeo de uma reunião ministerial, ela se enquadraria na lei de acesso à informação? Qualquer um pode chegar lá, eu quero saber o que aconteceu. É claro que não. Existe o direito de manter aquilo reservado. Não é privacidade, mas reservado. A reunião ela ganhou um outro status, sai desse âmbito, na medida em que um dos participantes, que é o Sérgio Moro, disse, ali a gente vai poder conferir se o presidente pressionou ou não pressionou. O Moro a demitir superintendente, diretor, etc., que é o que diz o Moro. De forma que o vídeo se tornou uma peça do processo. Esse processo foi aberto por ordem, né, a pedido do Procurador-Geral da República, está nas mãos do ministro Celso de Mello, se tornou peça do processo, da investigação. Agora, além de peça da investigação, ele é também interesse público? Um processo é sempre público, a não ser que tenha que ser sigiloso por exceção, por conter alguma coisa delicada. Sei lá, falaram lá na reunião que a Venezuela iria invadir o Brasil e que a gente tinha que deslocar tropas para a fronteira. Isso é um assunto que é importante ser preservado, porque é algo de interesse da nação, né? Discutiram a duração das reservas de petróleo, ou um plano econômico, enfim, algo que prejudique a nação, se divulgado. O argumento não pode ser de que prejudica o governo. O governo não é um problema. O governo não interessa. O que não pode é prejudicar a nação. O governo pode ser prejudicado. Nesse caso, por exemplo, se tudo o que o Moro diz que aconteceu ficar provado que aconteceu, óbvio que o governo vai ser prejudicado. O presidente vai ser prejudicado. Mas a nação não. Ao contrário, ela seria protegida, se isso fosse verdade, justamente da existência de um governo que é dirigido por gente que faz estripulia. Então, nesse caso, a nação estaria sendo protegida ao divulgar e não atacada. Agora, se tem algo que é ruim para o governo, eu tenho o direito de saber. Se tem algo que é ruim para a nação, aí não. Então, a essa altura do campeonato, a matéria foge da discussão de privacidade documental para ser uma discussão de interesse público. Claro que cabe ao ministro Celso de Mello analisar o conteúdo e decidir que partes devem ser protegidas por expor a nação, insisto, e que partes devem ser liberadas por prática corriqueira, porque essa é a regra. Por enquanto, o que a gente tem são relatos reconstituídos por alguns dos participantes da reunião. Então, o grosso da reunião meio que está apresentado. O que disse o Maluquete da educação, o que disse o Maluquete das relações exteriores, o que disse a Maluquete da Secretaria da Mulher. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. Tudo indica que o processo está em boas mãos. O decano do STF é um homem sensato, tem uma sólida formação jurídica, sai esse ano, aliás, do Supremo Tribunal Federal, vai ser substituído, chegou na idade limite, ele é cuidadoso, ele é avesso aos holofotes e aquelas declarações rasas, né, que quase irresponsáveis que alguns dos seus colegas adoram fazer sobre tudo. E é engraçado que eles falam, olha, eu não vou falar sobre o caso concreto, porque posso vir a ter que decidir. Falando em tese, né? Aí fala em tese, 60 Butini, fala e tal. O tempo inteiro. Aliás, ainda ontem a gente viu uma discussão no Supremo Tribunal Federal entre o Marco Aurélio Mello e o Alexandre de Moraes. Cenas que a gente já não via há um tempinho, talvez a Covid-19 tenha tirado isso da gente, mas o tempo inteiro é a falação. O Celso de Mello é um ponto fora da curva. E também tem a mão do procurador Augusto Aras, né? Desde que ele entrou, ele mostrou um estilo diferente. Não é o parlapatão, não é o atirador-geral da República. Gente, a Procuradoria-Geral da República ficou nas mãos de um sujeito maluco que disse que pensou em matar o ministro do Supremo. Mas parece coisa de republiqueta. Rodrigo Janot, ele falou que foi armado para o Supremo Tribunal Federal
chegou a sacar a arma. Veja se isso é possível. Nós estamos falando de uma das 10 nações mais ricas do país. Teve um sujeito que pensou em matar alguém. Não é pensou. Foi até. Ato preparatório. Chegou aí lá, pegou a arma, comprou uma arma, ou ele já tinha arma. Foi até lá para matar o Gilmar Mendes. Como é que esse camarada pode andar solto sem camisa de força? E esse cara quase arruinou a República, porque ele vazou uma versão falsa daquele diálogo travado entre o presidente Temer e o empresário Joesley Batista. Aliás, aí um bom exemplo. Uma reunião que os dois tiveram no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República. Não dá para dizer que a reunião envolvendo um presidente da República e um empresário, o maior produtor mundial de proteína animal, seja uma reunião reservada. Não faz sentido. É uma reunião pública. Aí o áudio que comprovava o que cada um falava não tinha sido divulgado, mas a turma do Janot resolveu criar uma fantasia que quase derrubou o presidente da República. Quando o áudio veio a público, ficou claro, no contexto, que o Temer não cometeu crime. Ou seja, o áudio, a divulgação do áudio ajudou. Vamos ver agora, neste caso, acompanhar que leitura o ministro Celso de Mello faz sobre o acesso à informação, mas é interessante ver que nada, a palavra privacidade não pode ser usada no caso da reunião, apenas no caso de dados da vida pessoal do presidente da República num ambiente privado em certas circunstâncias. No caso, a contaminação por Covid-19, sim ou não, no caso não, ainda bem, não se encaixa no assunto da privacidade. Vamos ver agora qual vai ser a compreensão que o Celso de Mello vai dar para entregar, divulgar, porque é interesse público, todo o conteúdo do vídeo, a não ser tirando eventuais partes que possam prejudicar a nação.